Você já sentiu que está sendo observado, mesmo quando está sozinho em um cômodo? Ou pior, você já sentiu que a pessoa que sorri para você todas as manhãs, que te oferece um café e te entrega as chaves da própria casa, guarda um desejo sombrio de te ver desaparecer? Seja muito bem-vindo à Linhagem TV. Hoje, nós não vamos apenas falar de um filme, nós vamos dissecar uma armadilha psicológica chamada A Empregada. Nos próximos minutos, eu vou te mostrar como este filme usou cada segundo da sua atenção para construir uma mentira perfeita. Você olha para Millie e vê uma mulher quebrada, alguém que só quer uma chance. Você olha para Nina e vê a personificação do privilégio e da instabilidade mental. Mas eu estou aqui para te avisar. Tudo o que você viu até a marca dos 45 minutos foi uma ilusão de ótica projetada para esconder o verdadeiro monstro dessa mansão. Existe um detalhe silencioso, uma frase dita quase por acidente, que muda completamente o destino de quem é a presa e de quem é o predador. Se você acha que sabe como esse jogo termina, você já perdeu. Fique comigo, porque a partir de agora, a fachada vai cair. A história nos apresenta Millie. Olhe bem para ela. O roteiro de A Empregada faz questão de nos mostrar Millie em seu estado mais vulnerável. Ela dorme em um carro velho, se limpa em banheiros públicos e carrega o peso de um passado criminal que a impede de conseguir qualquer emprego digno. Quando Millie chega à mansão dos Winchester, ela não está procurando um trabalho, ela está procurando a salvação. Para o espectador, a conexão é imediata. Em 2026, nós amamos os underdogs, aqueles que lutam contra o sistema. Millie representa todos que já foram injustiçados. Mas observe como o filme planta pequenas sementes de dúvida sobre ela. Por que uma mulher tão inteligente aceitaria morar em um sótão que só tranca pelo lado de fora? A necessidade de Millie é real ou o instinto de sobrevivência dela já detectou que há algo errado e mesmo assim ela decidiu entrar no covil? A atuação nos faz acreditar que ela é a vítima perfeita, mas o DNA da Linhagem TV nos ensina a olhar além das aparências. A casa onde a trama se desenrola não é apenas um cenário, ela é um personagem ativo. A mansão dos Winchester é vasta, luxuosa e terrivelmente fria. Note como a cinematografia foca em corredores longos e portas que se fecham pesadamente. É o ambiente perfeito para o isolamento. Quando Millie entra naquela casa, ela aceita as regras de um mundo que não é o dela. O sótão, claustrofóbico, quente e isolado, é a metáfora perfeita para a posição social que Millie ocupa. Nina, a patroa, faz questão de lembrá-la disso a cada minuto. E aqui entra a nossa primeira peça do quebra-cabeça. Vamos falar sobre Nina Winchester. À primeira vista, ela é o pesadelo de qualquer funcionário. Instável, agressiva, capaz de jogar comida no chão ou dar ordens contraditórias apenas para ver Millie falhar. O público é levado a pensar, Nina é a vilã. E é exatamente aí que o filme nos pega. Porque, em contraste com a loucura de Nina, temos Andrew. Olhe para ele. Andrew é o marido perfeito. Bonito, atencioso, o homem que pede desculpas pelo comportamento da esposa. Ele se aproxima de Millie com uma suavidade perigosa. Em 2026, nós já deveríamos saber que em um suspense desse calibre, a perfeição é a máscara mais comum da psicopatia. Enquanto Nina grita e se mostra detestável, Andrew é silencioso e acolhedor. Ele valida os sentimentos de Millie, ele faz gaslighting com a própria esposa na frente da empregada. A ilusão de ótica está completa. O filme te deu uma vilã óbvia, Nina, e um herói improvável, Andrew. Mas o que você não percebeu é que a câmera está te mostrando apenas o que Andrew quer que você veja. As roupas sujas, a bagunça inexplicável, as crises de choro, tudo isso são peças de um teatro macabro. Neste primeiro bloco, entendemos que a base de A Empregada é a manipulação da empatia. Você torce por Millie porque se identifica com a luta dela. Você teme por Millie porque Nina parece perigosa. Mas o segredo que ninguém percebeu e que vamos revelar nos próximos blocos é que a verdadeira batalha não é entre a patroa e a empregada. É uma guerra de inteligência, onde a peça mais fraca do tabuleiro é, na verdade, a que tem o poder de dar o checkmate. Prepare-se, porque o clima de tensão está apenas começando, e o sótão dos Winchester guarda muito mais do que apenas uma cama velha.
O que Millie encontrou naquela gaveta trancada vai mudar a sua percepção sobre quem realmente manda naquela casa. Agora que as peças estão no tabuleiro, o filme começa a fechar as saídas. Se no primeiro bloco vimos a chegada de Millie, aqui nós vemos a sua prisão psicológica. O diretor utiliza uma técnica clássica de suspense, o isolamento progressivo. Perceba que, aos poucos, Millie para de ter contato com o mundo exterior. O carro onde ela morava, que antes era um símbolo de miséria, agora parece um paraíso de liberdade comparado às paredes da mansão Winchester. A tortura aqui não é física, ela é feita nos detalhes. É o som da chave virando na porta do sótão todas as noites. O filme faz questão de enfatizar esse ruído metálico. Por que Andrew tranca a porta por fora pela segurança dela? Em 2026, nós sabemos que quando um homem tenta controlar os passos de uma mulher sob o pretexto de proteção, o nome disso não é cuidado, é cárcere privado. E Millie, acuada pelo seu passado e pela promessa de uma vida estável, aceita o inaceitável. Nesta fase da trama, a relação entre as duas mulheres atinge um ponto de ebulição. Nina começa a agir de forma errática, quase como se estivesse testando os limites da sanidade de Millie. Ela pede que Millie prepare um jantar especial e, quando tudo está pronto, simplesmente joga a comida no lixo ou diz que nunca pediu aquilo. Para quem assiste ao canal Linhagem TV, é fundamental notar o subtexto dessas cenas. Nina não está apenas sendo uma patroa difícil. Se você olhar atentamente para os olhos dela enquanto ela humilha Millie, você verá um desespero contido. Existe um código não verbal acontecendo ali. Enquanto Millie sente raiva da patroa, o espectador atento começa a notar que as explosões de Nina sempre acontecem quando Andrew está por perto ou prestes a chegar. É uma performance dentro da performance. Enquanto Nina se torna um monstro, Andrew se consolida como o refúgio. É aqui que o filme trabalha o conceito de gaslighting de forma magistral. Ele começa a compartilhar segredos com Millie. Ele confessa que não aguenta mais as crises da esposa, que Nina está cada vez pior e que Millie é a única coisa boa naquela casa. Observe a linguagem corporal dele. Andrew invade o espaço pessoal de Millie de forma sutil, oferecendo um ombro amigo, um elogio inesperado, um toque no braço. Ele está recrutando Millie para o seu lado. O objetivo dele é claro, isolar Nina completamente, fazendo com que até a empregada a veja como uma louca perigosa. No Linhagem TV, analisamos o comportamento humano, e o que vemos aqui é um predador polindo sua imagem para que a presa entre na armadilha por vontade própria. Precisamos falar sobre o quarto no sótão. No roteiro, o sótão representa o subconsciente da casa. É lá que os segredos são guardados. Millie começa a encontrar objetos que não deveriam estar lá. Uma peça de roupa que não é dela, um rastro de algo que aconteceu com a empregada anterior. O calor sufocante daquele quarto e a falta de ventilação servem para mostrar que Millie está perdendo a capacidade de raciocinar com clareza. Ela está exausta, desorientada e emocionalmente dependente da aprovação de Andrew. A tortura psicológica está completa quando Millie começa a sentir que deve salvar Andrew daquela esposa terrível. Ela caiu na armadilha. Ela parou de ser uma funcionária e passou a ser uma peça no jogo de xadrez de um psicopata. Terminamos este bloco com Millie no limite. Ela está pronta para tomar uma atitude drástica. O filme nos leva a acreditar que o clímax será um confronto entre a empregada e a patroa. Mas é exatamente aqui, quando a tensão está no ponto mais alto e você acha que já entendeu quem é quem, que chegamos aos 45 minutos de filme. O que acontece a seguir não é apenas uma reviravolta, é uma explosão que destrói tudo o que construímos até agora. Se prepare, porque no próximo bloco vamos revelar o detalhe que mudou a história do cinema de suspense em 2026 e transformou A Empregada em um manual de sobrevivência. O detalhe que ninguém percebeu não foi um grito ou uma briga, foi o silêncio. Aos 45 minutos, Millie encontra um pequeno bilhete escondido no forro de um livro de receitas. Não é um insulto da patroa, é um aviso. O bilhete diz apenas: ele gosta de ver você tentar fugir. Neste exato momento, o filme vira do avesso.
toda a loucura de Nina que analisamos no bloco anterior, as roupas rasgadas, o jantar jogado no lixo, os surtos, não eram ataques contra Millie. Eram tentativas desesperadas de Nina de fazer com que Millie fosse demitida. Nina estava tentando salvar a empregada da mesma armadilha em que Nina caiu anos atrás. Nina sabe que Andrew é um colecionador de mulheres. Ele não quer uma esposa ou uma funcionária, ele quer um objeto para quebrar psicologicamente. A perfeição de Andrew, que tanto elogiamos no bloco 2, cai por terra. Aquele sorriso acolhedor agora parece a máscara de um predador que sente prazer em ver duas mulheres se destruindo enquanto ele assiste de camarote, posando de santo. Agora olhe para a dinâmica entre ele e ela, Andrew e Nina. O gaslighting que pensávamos ser contra Millie era na verdade um sistema de tortura contínuo contra Nina. Andrew convenceu o mundo, os vizinhos e até a nova empregada de que a esposa era louca para que, quando ela finalmente pedisse ajuda, ninguém acreditasse. É uma lição brutal de cinema e de vida que o Linhagem TV faz questão de destacar. O monstro mais perigoso não é aquele que grita no escuro, mas aquele que te oferece um copo de vinho e lamenta como a vida dele é difícil. A partir deste detalhe, aos 45 minutos, a jornada de Millie muda de sobrevivência financeira para sobrevivência física. Ela percebe que o quarto no sótão que tranca por fora não é para impedir que Nina a ataque à noite. É para garantir que Andrew saiba exatamente onde ela está quando ele decidir que é a hora de brincar. O clima de suspense doméstico se transforma em um jogo de gato e rato de alto risco. Millie olha para Nina e pela primeira vez não vê uma inimiga. Ela vê o seu próprio futuro se não agir rápido. A aliança silenciosa entre as duas começa a ser forjada no olhar, sem que Andrew perceba. Mas aqui está o problema. Andrew é inteligente. Ele percebeu que o bilhete sumiu. Ele percebeu que o clima na casa mudou. E se tem algo que o narcisista como ele não suporta, é perder o controle do seu rebanho. No próximo bloco, vamos analisar como o passado criminal de Millie, que parecia ser a sua maior fraqueza, se torna a única ferramenta capaz de destruir o império de vidro de Andrew Winchester. Fique ligado, porque a linhagem deste confronto vai ser sangrenta. No cinema de suspense clássico, as mulheres em perigo costumam gritar e correr, mas em A Empregada a estratégia é outra. O que vemos aqui é o nascimento de uma aliança das sombras. Linhagem TV. Preste atenção neste conceito. A única forma de derrotar um manipulador que controla a narrativa é criando uma narrativa paralela que ele não consiga ler. Nina e Millie passam a se comunicar sem usar uma única palavra. É através de um posicionamento de um objeto, de um código na limpeza da casa, de um olhar no reflexo da prataria. Elas entendem que, para Andrew, elas são rivais brigando pela atenção dele. Elas usam o ego dele como uma venda para os olhos dele. Lembra que no início nós falamos que o passado criminal da Millie era a sua maior fraqueza? Pois bem, o roteiro vira esse jogo de forma magistral. Andrew achou que estava contratando uma vítima fácil porque ela tinha ficha na polícia e ninguém acreditaria nela. O que ele esqueceu é que alguém que sobreviveu ao sistema prisional possui uma linhagem de resiliência que um herdeiro mimado como ele jamais compreenderia. Millie sabe como observar um guarda sem ser notada. Ela sabe como esconder ferramentas. Ela sabe que em uma briga pela vida não existem regras. Enquanto Andrew joga xadrez, Millie está se preparando para uma luta de rua. O filme nos mostra que a experiência de vida dela, por mais dolorosa que tenha sido, deu a ela as garras necessárias para enfrentar um monstro de colarinho branco. Há uma metáfora poderosa aqui que você precisa destacar no seu vídeo: o ato de limpar. Durante todo o filme, vemos Millie esfregando o chão, polindo as superfícies, removendo manchas. Mas após os 45 minutos, essa limpeza ganha um novo significado. Ela não está mais limpando a sujeira da casa. Ela está se preparando para limpar a sujeira que é a presença de Andrew naquela família. Cada produto químico que ela organiza na despensa deixa de ser um material de trabalho para se tornar um componente em potencial para o contra-ataque. A empregada, a figura que todos ignoram e consideram invisível, torna-se a faxineira do destino. Não podemos esquecer de Nina. Se Millie é a força e a execução, Nina é a estratégia.
Ela suportou anos de tortura psicológica para manter a filha segura e para esperar o momento em que Andrew trouxesse alguém que tivesse o fogo que a ela já havia sido apagado. Nina escolheu Millie. Ela sabia que precisava de alguém com o perfil de Millie para finalizar o serviço. No Linhagem TV, analisamos que este não é apenas um filme sobre uma empregada e sua patroa. É um filme sobre o legado de resistência feminina. É sobre como uma mulher que foi quebrada ajuda a próxima a não ser destruída. Andrew começa a sentir o peso do silêncio na casa. O narcisista se alimenta da reação das suas vítimas. Quando Millie para de demonstrar medo e Nina para de demonstrar loucura, ele perde o alimento. A tensão agora não é mais do que ele pode fazer com elas, mas do que elas estão escondendo dele. O palco está montado para o ato final. Mas cuidado, um animal acuado é o mais perigoso de todos, e Andrew Winchester ainda tem uma última carta na manga para tentar provar que naquela mansão a vontade dele é a lei. Chegamos ao ato final, onde a máscara de Andrew Winchester não apenas cai, mas é estraçalhada. O que torna o final de A Empregada tão satisfatório para nós aqui no Linhagem TV é a forma como o roteiro usa as próprias armas do vilão. Andrew acreditava que o quarto no sótão com aquela tranca exterior era seu domínio supremo, o lugar onde ele exercia o controle absoluto. Mas na reviravolta final, o mestre do gaslighting acaba provando do próprio veneno. Quando as portas se fecham e os papéis se invertem, vemos que a inteligência estratégica de Nina e a força bruta de sobrevivência de Millie formam uma combinação letal. A justiça aqui não vem de um tribunal ou da polícia que Andrew sempre controlou com seu dinheiro, mas das sombras da própria casa que ele transformou em prisão. A análise que precisamos fazer é sobre a limpeza definitiva. O filme termina nos mostrando que Millie não saiu daquela casa como uma criminosa, mas como uma sobrevivente que agora carrega uma nova missão. Existe uma beleza sombria na forma como ela assume o controle da situação. O público de 2026 não quer mais o final clichê onde a mocinha foge e o vilão é preso para sair 2 anos depois por bom comportamento. Nós queremos justiça poética. E ver as 2 mulheres, que o sistema tentou colocar uma contra a outra, caminhando para um futuro onde Andrew é apenas uma mancha removida do chão da sala, é o que eleva este filme de um simples suspense para um clássico moderno. Agora eu quero falar com você que chegou até aqui. A Empregada nos deixa uma lição valiosa sobre a linhagem da percepção. O perigo raramente grita. Ele geralmente sorri, usa roupas caras e te oferece uma oportunidade imperdível. A verdadeira vilania se esconde naquilo que é considerado normal. E a nossa maior defesa, assim como foi para Millie, é a nossa intuição e a capacidade de formar alianças onde o inimigo só vê rivalidade. Se você estivesse no lugar da Millie e aos 45 minutos descobrisse que a sua patroa estava sendo torturada, você teria a coragem de ficar e lutar ou teria fugido para salvar a própria pele? Essa é a pergunta que separa os espectadores dos sobreviventes. O cinema nos ensina a olhar para os detalhes, porque a verdade quase sempre está escondida no que ninguém quer ver. Se você gostou dessa análise profunda e quer entender o DNA dos maiores sucessos do cinema, você está no lugar certo. Não esqueça de deixar o seu like se você também ficou chocado com o segredo do sótão. Se inscreva no Linhagem TV para não perder a nossa próxima dissecação, porque aqui nós não apenas assistimos a filmes, nós revelamos o que eles tentam esconder de você. Eu sou o seu anfitrião e esta foi a nossa linhagem de hoje. Até o próximo vídeo.